Olá pessoal, eu sou o Thiago Sodré e hoje eu vou fazer uma receita muito legal e eu quero mostrar pra muita gente que não é complicado, não é difícil, dá um pouquinho de trabalho, mas é super tranquilo de você fazer, não demora muito tempo e fica sensacionalmente maravilhosa. Eu vou fazer uma lasanha à bolonhesa usando massa fresca. Então, se você já é fã de lasanha, deixa o joinha aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Aqui tem vídeo novo toda semana. Para fazer massa fresca, seja de lasanha, seja de macarrão, você pode fazer, tem diversas receitas por aí. Você pode usar o ovo inteiro, você pode usar só gema, tem gente que bota água, tem gente que bota azeite, tem gente que usa só farinha de trigo, tem gente que usa só sêmola, farinha de trigo com sêmola misturadas. Então, o que eu sempre falo é, experimenta uma receita, faz ali a básica assim que todo mundo tem que começar é 100 gramas de farinha e um ovo inteiro. Isso você vai fazer uma massa bem tranquila, bem básica, bem gostosa também. E aí você vai, na próxima vez, experimenta. Usa só gema, usa só a clara, faz uma mistura de farinha com sêmola, vai brincando para você saber o que você gosta mais. Então, vamos lá. Eu recomendo sempre aqui usar uma balancinha, tá? Eu vou pesar aqui 100 gramas de farinha de trigo, eu vou fazer só com farinha de trigo hoje. E aí eu vou fazer uma misturinha. Eu vou usar um ovo inteiro e 2 gemas. Aqui a gente pode começar a mexer com uma colher mesmo, tá? Pra começar a incorporar a massa. E a massa de macarrão, né, de lasanha, massa fresca, é uma massa bem dura, é uma massa bem firme, bem pesada. Ela não é igual massa de pão, ela não é igual massa de bolo, né, de pizza. Ela é uma massa bem seca, bem dura. Então não estranhe a firmeza dela, tá? Aqui eu tô vendo eu já tô sentindo que 100 gramas para um ovo e 2 gemas foi muita umidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, tá? E agora que já tá bem seco, eu vou passar a mexer com a mão. Eu não preciso sovar, eu não preciso ficar misturando, eu só preciso fazer com que essa farinha absorva essa umidade e que minha massa fique homogênea. E depois a gente vai deixar ela descansando. Até porque, enquanto ela descansa, a farinha vai terminar de absorver essa umidade do ovo. E aí a massa vai ficar perfeita pra gente trabalhar. Então olha só, pra vocês terem uma ideia, a gente não pode deixar que a nossa massa fique assim, ó. Isso aqui, tá? A massa não pode estar grudando na mão. Ela tem que estar seca. Então eu vou colocar um pouco mais de farinha. E vou mexer mais um pouquinho. Ó, você pode apertar assim. Minha massa tá sequinha, tá? Estão conseguindo ver? Tá? Não tá mais grudando. Tá legal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela aqui no cantinho para ela ir descansando enquanto a gente faz o nosso molho bolonhesa. Bom, agora a gente vai fazer um molho bolonhesa. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou levar uma boa frigideira antiaderente, vou deixar ela já esquentando aqui em fogo alto, tá? Porque eu preciso dessa panela bem quente para eu poder refogar minha carne. E só para eu fazer um parênteses rápido, a minha massa eu deixei ela coberta, tá? Não deixa ela aberta não. Bota um paninho por cima, tampa com um prato e deixa ela descansando aqui enquanto a gente faz o molho. Então vamos lá, aqui eu tenho 400 gramas de músculo moído. Eu gosto de músculo, eu acho o músculo uma carne muito saborosa para fazer assim um ragu, um bolonhesa e tal, mas você pode usar a carne que você quiser. Eu vou temperar ele aqui com uma cebola picada. Vou botar uns 2 dentes de alho espremidos, um pouquinho de azeite, sal, pimenta do reino. Vou botar um pouquinho de páprica defumada e vou mexer bem. Aqui, se você quiser colocar um bacon, uma calabresa, também funciona super bem. Então aqui a minha frigideira já está bem quente. Eu vou colocar um pouquinho só de azeite e vou colocar a carne. Vou espalhar ela um pouquinho na frigideira. E vou deixar ela quietinha, porque eu quero que essa carne consiga dourar e caramelizar o máximo possível. Então, olha só, como vocês podem ver, aqui tá começando já a caramelizar bastante, tá vendo? E isso que é bom de pegar uma frigideira antiaderente, porque você consegue pegar todo esse caramelizado que tava no fundo dela, não vai grudar tanto. Se começar a grudar, se você tiver só uma frigideira de alumínio, frigideira de ferro, não tem problema, porque depois quando a gente for jogar o tomate, você pode jogar um pouquinho de água na frigideira também, para pegar todo esse caramelizado dela, antes da gente continuar a receita, tá? Então você viu que eu joguei a carne e eu só tô mexendo nela agora, depois que ela já tá bem dourada. Por quê? Quanto mais eu fico mexendo na carne, mais ela vai soltando água e mais isso vai impedir
que a carne doure, que a carne consiga fazer esse caramelizado que a gente ama. É isso que dá o sabor na nossa receita, esse refogado, esse caramelizado da carne. Então agora que eu já consegui caramelizar bem ela, eu posso mexer, quebrar aqui os pedaços maiores dela e continuar refogando. Eu não preciso refogar muito mais ela aqui não, tá? Porque eu já consegui o sabor do caramelizado que eu queria. Então agora eu posso continuar com a minha receita. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com o tomate pelate, tá? Aqui eu vou usar uma lata de tomate pelate, que eu dou uma sacudida bem nela aqui para tentar quebrar já os tomates. E aí eu coloco ele aqui na panela e vamos continuar temperando. Qualquer refogado normalmente de carne, eu gosto muito de colocar um pouquinho de shoyu. Eu acho que isso realça ali o sabor da carne, ele dá um sabor assim sensacional. Eu vou colocar também uma colherzinha de mostarda, que eu estou usando mostarda em grãos, mas você pode usar mostarda Dijon, mostarda amarela, mostarda que você tiver em casa. E vou botar um tchan de ketchup, só para dar um... Eu vou botar aqui algumas folhinhas de tomilho e uma folhinha de louro. Mexer um pouquinho aqui. E quando eu faço receita assim com o músculo é uma carne que eu gosto que ela cozinhe um pouquinho mais. O que eu faço? Eu coloco mais meia lata de água. Então isso aqui vai ficar cozinhando por mais ou menos uns 15, 20 minutos. Eu deixo em fogo alto mesmo, tá? Justamente para ele ir cozinhando em alta temperatura e secando ao mesmo tempo, porque isso vai ajudar a apurar o nosso molho e vai cozinhar bem o músculo para ele ficar bem macio. Vamos fazer agora um bechamel. Para quem não sabe, bechamel é o clássico molho branco, mas eu não vou fazer um bechamel simples não, eu vou fazer um bechamel com gorgonzola. Eu vou começar botando mais ou menos uma colher de sopa de manteiga numa panelinha aqui, fogo baixo, médio. E aí como é que a gente faz o bechamel? A gente faz o roux. Primeiro o roux é a mistura da manteiga com farinha. Vou deixar ela derreter. E vou colocar aqui uma colher de sopa de farinha de trigo. Foi um pouco mais de manteiga do que de farinha, mas não tem problema. Eu não quero que esse molho fique muito grosso, tá? Foi um pouquinho mais, não tem problema. Normalmente ele fica um pouquinho mais grossinho, mas não tem problema, tá? Eu vou deixar isso refogar aqui agora um pouquinho, só para começar a cozinhar a farinha, para perder aquele gosto de farinha crua e dourar levemente, bem levemente, a minha manteiga. E eu tenho aqui leite gelado, que eu vou colocar. Eu gosto até mais de fazer um roux um pouco mais líquido desse jeito, porque ele fica mais fácil de você dissolver quando você coloca o seu leite. Corre menos chance de você fazer as pelotinhas que todo mundo tem medo. Aqui eu estou em fogo baixo, vou botar um pouquinho mais de leite. Eu não quero esse molho muito grosso, porque como a minha massa é fresca e eu não vou cozinhar ela antes de botar no forno, ela vai cozinhar absorvendo a umidade, o líquido, tanto do molho branco quanto do bolonhesa. Então se a gente fizer um molho muito denso, muito grosso, não vai servir, não vai cozinhar a nossa massa. Não é nem que não vai cozinhar, mas a massa de qualquer forma ela vai puxar essa umidade do molho. Então se o molho estiver muito grosso, depois que você tiver com a sua lasanha pronta, a sua lasanha não vai estar molhadinha, cremosa, ela vai estar um tijolo. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar, como vocês viram, falando em tijolo, uma pontinha de gorgonzola. Eu cortei, literalmente peguei o pacote de gorgonzola e cortei a pontinha dele aqui. E vou acertar o tempero com sal e pimenta do reino. Eu não vou colocar noz moscada, tá? Eu sei que muita gente coloca noz moscada no molho branco, mas eu não gosto. Diana não gosta, então eu não vou botar, não tem nenhum problema. Não é obrigatório, você pode fazer o que você quiser. Agora é só continuar mexendo aqui para o meu queijo derreter e para esse molho começar a encorpar. Eu já liguei o meu forno, tá? A 200 graus, mas eu não vou assar a minha lasanha, tá? Eu liguei o forno só para o forno ficar quentinho, mas quando colocar no forno, eu vou ligar o forno no modo grill. Porque como eu já vou ter o meu molho quente, a minha carne já tá cozida, o meu molho branco também já vai estar pronto. Eu só vou precisar que essa lasanha fique aí de 5 a 10 minutos no forno, vai ser coisa bem rápida mesmo, só para dar aquela gratinada por cima. Então eu não preciso assar muito ela. Então o tempo que eu colocar ela no forno, o tempo que ela vai demorar para gratinar, já vai ser suficiente
para ela cozinhar a massa, porque como é massa fresca, ela cozinha muito rápido. Ok. Bom, gente, vamos lá. Para abrir a massa da minha lasanha, eu vou usar aqui um cilindro de massas, tá? Eu não vou te enganar. Eu não vou dizer que, não, se você não tiver um cilindro, você pode abrir com um rolo de macarrão ou então com uma garrafa de vinho, como eu aposto que você já viu alguém fazendo na televisão. Mas tipo, em caso de vida ou morte? Sim, você consegue fazer. Se você quiser fazer massa fresca em casa, regularmente, não. Você precisa de um cilindro. Porque é uma coisa que te dá muito mais controle, é muito mais prático, você vai conseguir fazer a sua massa e trabalhar a sua massa, ter mais padrão na sua massa, abrir na espessura que você quer, muito mais fácil. Com o rolo ou com a garrafa, você consegue enrolar, você consegue fazer, entendeu? Não é o ideal e não é uma coisa que vai ser tão prática para você fazer, então realmente eu recomendo muito o cilindro. E você tem cilindro na internet de R$200 até R$700, enfim, é só você achar o que tiver dentro do seu orçamento. Esse meu cilindro aqui, ele tem essa parte que é só o rolinho aqui, que é para abrir a massa, e ele vem com esse acessório aqui de corte, tanto para fettuccine quanto para espaguete. Eu gosto muito dele, tá? Eu recomendo bastante, ele é da marca Marcato, ele é o Atlas 150. O de entrada deles é bem bacana. Ele já tá comigo há quase 10 anos e eu nunca tive problema nenhum com ele. É só você usar direitinho, nunca molhe o seu cilindro e sempre que você terminar de usar ele, usa um pincelzinho, vem aqui em cima da pia e toma cuidado, presta atenção, limpa ele todo, bonitinho, tira todo o excesso de farinha e aí você guarda ele numa sacolinha fechadinho lá na despensa que você nunca vai ter problema. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa massa, como é que ela tá. A massa ficou bem macia, tá? Eu ainda tô achando que ela tá bem macia. Então à medida que a gente for trabalhando ela, eu vou colocando mais farinha. É bom que ela tá macia, porque ela vai cozinhar rapidinho, ela não vai sugar tanta umidade da minha lasanha. Qual outra coisa que eu recomendo fazendo massa fresca em casa? Tem uma espátula daquelas de ferro, essa aqui, tá? São 2 utensílios que eu recomendo para você ter. Isso aqui é mais para quando eu vou fazer pão, pizza, mas massa fresca também dá para se você cortar e tal a massa, tá? Eu recomendo. Eu aqui, normalmente, quando eu vou fazer macarrão ou massa fresca, eu uso uma faquinha. Eu tenho uma faquinha velha, cega, só pra massa, pra eu poder cortar com a faca em cima do mármore, tá? Porque nunca pegue a sua faca bonitinha e afiada e passe ela na pedra, no mármore, na bancada, tá? Então aqui eu vou trabalhar metade da minha massa, porque você tem mais controle. Então a gente vai começar aqui no zero. Vou passar ela no cilindro uma vez, dobrar ao meio e passar de novo. Agora eu passo um pouquinho mais de farinha. E faço isso até essa massa começar a ficar mais lisinha e uniforme. Deixa eu passar aqui uma vez e vou mostrar pra vocês como é que ela tá agora, tá? Ela tá bem rugosa, bem rústica ainda. Então se a gente dobra ela ao meio, dobra ao meio de novo. A cada passada eu dobro ao meio. Não importa o lado, pode ir mudando o lado dela, vai acertando o formato dela, se ela começar a ficar toda desconjuntada, tá? E aí a gente vai acertando. Agora ela tá começando a ficar lisinha. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela já tá começando a ficar bem mais lisinha, bem mais uniforme, bem mais homogênea. Tá, mais uma passada aqui. Perfeito. Pra mim já trabalhou, tá? Aqui já tá certinha, no ponto. Então o que eu vou fazer agora? Vou começar a afinar. Vou botar no 1. E eu não preciso passar muitas vezes não. Vou botar no 2. Quando você for pegar a massa, manipular a massa, evita pegar muito assim na ponta do dedo, quando ela estiver já ficando fina, porque você vai marcar a sua massa, entendeu? Então sempre usa com as costas do dedo, ou se você for pegar, tenta pegar com a palma, com a mão bem aberta assim, com muito cuidado para você não marcar muito a sua massa, tá? Ainda mais agora quando ela começar a ficar fina, tá? Então, ó, abre aqui com as costas da mão, tá? E ó, vem puxando ela.
Perfeito, tá? Eu vou abrir aqui até o 6, que é uma espessura boa para lasanha. Ela não vai ficar nem muito grossa e nem muito fina. Perfeito. Ó. Agora que a gente vai colocar aqui, vou colocar ela na bancada. Aí você pode caprichar na farinha, tá? Para ela não grudar. Tá? Pode até deixar ela dobradinha aqui, com farinha não tem problema. E aí agora a gente abre essa outra metade e faz a mesma coisa. O que eu faço aqui agora então? Como eu vou montar cada lasanha em tigelinhas individuais, eu vou fazer então, deixa eu pensar aqui, ó. Eu quero fazer 2 camadas de cada, 2 camadas de carne e 2 camadas de molho branco. Por falar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ficou. Então a gente tem, eu já desliguei aqui, tá? Aqui é o meu bolonhesa, tá vendo? Que ele já tá bem mais sequinho, mas ele ainda tá bem molhadinho. A gente quer isso. Então aqui eu provei, já acertei um pouquinho de sal e pimenta, tá? Que tava precisando. Então sempre prova, sempre ajusta, sempre acerta. E aqui tem o meu molho bechamel de gorgonzola. Então agora a gente vai montar. O que eu tava falando então? Como eu vou montar individual, eu vou ter uma camada de bolonhesa, massa, bechamel e queijo, massa, bolonhesa, massa e bechamel e queijo no final. Então cada barquinha dessa aqui que eu vou montar precisa de 3 camadas de massa, tá? Então eu tenho aqui a minha massa, eu vou cortar ela mais ou menos em 3, tá? Perfeito. Então aqui eu tenho, ó, consigo fazer 1, 2, 3, tranquilo, perfeito. Eu vou fazer os ajustes, vou fazer o acerto, mas a gente já pode começar. Deixa eu pegar o meu queijo, que eu ralei uma mussarela. Então aqui eu vou colocar uma colher do bolonhesa no fundo. Eu gosto de colocar só um pouquinho de queijo aqui. E agora eu vou colocar a minha massa. Posso aparar ela um pouquinho mais, para não ficar sobrando, tá? Perfeito. O que você pode fazer também é pegar aqui, ó, pega a massa, bota a barquinha em cima e corta aqui o formato dela, tá vendo? Desse jeito não vai ter problema. Ó, ela fica mais certinha. Deixa eu tirar essa pontinha aqui que sobrou. Ó, mais certinha, tá vendo? Então agora, uma colherzinha do nosso bechamel de gorgonzola, tá? Eu tô dividindo ele em 2, porque ele vai agora na metade, no meio da lasanha, e depois vai na parte de cima. Então, dividindo essa minha receita certinho. Tô botando metade agora e metade eu vou botar em cima. Então agora eu posso caprichar de queijo. E vamos cobrir com mais uma massa. Pode dar uma apertadinha. Agora a gente bota mais o bolonhesa. E agora a gente vai finalizar com a massa, o bechamel de gorgonzola e queijo. Bom, como eu tô filmando e eu acabei demorando muito para montar elas, a minha câmera aqui morreu a bateria, eu tive que mexer um monte de coisa. O meu bolonhesa, meu molho, tudo acabou esfriando. Então eu vou botar essa lasanha no forno agora, deixar ele a 200 graus mesmo, e vou deixar aí uns 5 a 10 minutinhos até eu sentir que ali ela já tá começando a esquentar, já tá bem quente, e aí eu vou ligar o grill para dar aquela gratinada final. Gente, olha só que linda que ela ficou, super gratinada. Ela ainda fica molhadinha, a massa cozinhou completamente. Eu tenho a mistura do queijo, do gorgonzola, do bechamel, a massa fresca. Nossa, isso aqui tá sensacional. Eu vou deixar esfriar um pouquinho antes de provar, porque eu definitivamente não quero queimar o meu sal da boca. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer me fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já falei, aqui tem receita nova toda semana. Obrigado e até a próxima!